Bom, gente, vou cumprimentar aqui para conversar com a gente, com muita alegria, o cineasta e ativista Miguel Viveiros de Castro. Miguel, bom dia. Bom dia. Miguel, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui conosco. A gente tem acompanhado, como eu citei aqui ao longo dos últimos tempos, essa missão da qual você participou, uma das ações de solidariedade internacional mais corajosas dos últimos tempos, na nossa avaliação, que foi justamente essa tentativa de romper o bloqueio ilegal imposto pelo Estado sionista de Israel à faixa de Gaza e levar ajuda humanitária à população palestina, vítima de um genocídio. A missão, Miguel, mais uma das muitas da Global Summit Flotilha, reuniu centenas de ativistas, médicos, religiosos, artistas e jornalistas de diversos países, em cerca de 50 barcos, até me corrija se eu estiver errado, e foi interceptada violentamente pelo exército israelense em águas internacionais. O seu barco, Miguel, foi um dos últimos a ser apreendido, a ser interceptado. Você, inclusive, foi dado como desaparecido aqui no Brasil por horas. Eu conversei com seu pai aqui no programa, Luiz Rodolfo, nosso camarada Gaiola, cerca de 2 semanas atrás, falando justamente sobre o drama que a família enfrentou com esse seu desaparecimento, mas depois de muitas horas de apreensão e desespero, a gente recebeu a confirmação de que a tripulação do seu barco foi sequestrada de fato e mantida em cárcere sem comunicação com o exterior. Agora, de volta ao Brasil, Miguel, você traz não apenas o testemunho de um ato de solidariedade interrompido à força, mas também o relato de um crime de Estado cometido diante da passividade ou da conivência da chamada comunidade internacional. Miguel, eu queria começar, obviamente, te parabenizando pela coragem ao fazer parte dessa ação humanitária histórica e queria que você relatasse aqui para a gente, por favor, o sentimento seu, dos membros da flotilha, diante dessa ação, até serem sequestrados pelo Estado sionista, enfim. Detalhe aqui para a gente, por favor, como é que se deu essa viagem de vocês até bem perto dos limites de Gaza, por favor, Miguel. Bom, tudo bom? Oi, pessoal aí que está assistindo. Vou te fazer uma pequena correção, que é uma confusão comum, vou aproveitar a oportunidade. A Global Summit Flotilha é uma experiência inédita, né? O que existia antes e continua existindo é a Flotilha da Liberdade. A Flotilha da Liberdade se juntou com a marcha por terra lá no Egito, que foi tentada e não conseguiu chegar a Gaza também, e daí surgiu essa ideia da Global Summit Flotilha. Summit é resiliência, perseverança, né, em árabe. Então, só para esclarecer isso, que às vezes o pessoal usa um nome, usa outro, como se fosse a mesma coisa, e não é exatamente a mesma coisa. Existiram flotilhas da Liberdade desde 2008, as primeiras conseguiram chegar a Gaza, se eu não me engano, as primeiras 5, depois passou a ser impossível, e, enfim, é um processo aí já mais antigo. A Global Summit é o resultado dessa junção aí. Você falou de ação solidária, eu gosto de dizer também que é uma ação direta. Pode ser aqui uma coisa de anarquista, mas eu gosto de recalcar, assim, realçar que é uma ação direta, porque a gente vive numa era que as pessoas acham que militância se faz sentado no computador, né? Ou mandando carta de repúdio. Sem dúvida foi uma ação solidária, mas também foi uma ação direta, ou seja, tentar que os governos olham para o outro lado ou condenam no discurso, mas fazem muito pouco na prática. Se Israel não deixa a ajuda humanitária chegar, a gente vai tentar levar a ajuda humanitária. Foi o que a gente fez. Aí, desculpa, me repete tua pergunta. Eu ainda estou aqui aterrissando, assim, depois de toda essa experiência. Estou tomando uns dias de descanso, dá para ver aqui no cenário que eu estou num lugar tranquilo. Ontem comi um peixinho na brasa, fiz um tambaqui, que eu adoro, e estou aqui descansando e ainda estou aterrissando. Já repete a pergunta, por favor. Descanso merecidíssimo, viu, Miguel? Diante de tanta tensão que você passou ao longo dos últimos dias lá sob o sequestro do Estado sionista. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito
da viagem que vocês fizeram antes, obviamente, da ação do Estado sionista, do exército israelense, antes de eles prenderem, sequestrarem vocês. Como é que foi a viagem? Detalhe aqui para a gente do sentimento, como é que se deu essa flotilha ao longo desses dias que vocês estiveram em alto mar? Tá. Bom, para alguns que não estão acostumados com o mar, porque tinha muita gente que veio por ser militante, mas não é gente do mar, né? Eu entrei como marinheiro, eu fui convocado, enquanto outras pessoas passaram por uma longa seleção de quase 30 mil pessoas que queriam ir. Eu entrei como marinheiro, eu fui convidado, me ligaram e disseram: você pode estar aqui amanhã? A princípio, para ir só até a Itália, levar um barco numa missão que não era nem pública, de preparação. E aí, no processo de ir participando e conhecendo, deles conhecerem a gente, perguntaram se a minha tripulação topava continuar. Tinha uma falta grande de capitães e marinheiros que pudessem ir. Para mim foi um barato, não vou te mentir, não. Eu me diverti muito, gostei muito, foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha feito uma viagem tão longa. A gente navegou quase o Mediterrâneo inteiro, né? No meu caso, eu fui Barcelona, Menorca, Sardenha, Tunis, Bizerte, Sicília, Creta e aí já o último porto, Ashdod, né? Já sequestrados. Foi uma experiência muito legal no barco. é, Fiz grandes amigos e na flotilha, quer dizer, você navegar no princípio chegaram a ser 50 barcos, alguns ficaram Uhum. pelo caminho, né? Barcos muito velhos, comprados já sabendo que provavelmente iam ser perdidos. Então os barcos iam quebrando. Meu barco a gente consertou motor, timão, né? Piloto automático, em alto mar. Em terra depois ajeitava melhor, mas a gente chegou a ter que ficar à deriva mais de uma vez, chegamos a ser rebocado. E aí navegar com tantos barcos era uma experiência diferente, muito legal. E essa composição maluca, né? Pessoas de 44 países, com backgrounds muito diferentes. Tinha um garoto de 18 anos e tinha gente de mais de 80. Quer dizer, era muito variado. Era uma coisa, vou dizer mambembe, mas não é mambembe. Claro, eu digo assim, é como se pegasse o Dom Quixote, o Sancho Panza, o incrível exército de Branca Leone, os personagens do filme Mad Max, misturasse todo mundo para ir lutar nas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola, mas de barco, para dar assim um panorama. Muito Eu achei legal. muito legal, eu me diverti, aprendi. é, E nesses tempos que correm, né, que o individualismo manda, o pessimismo quase que se impõe, eu tenho que assumir que eu já fui muito mais otimista, hoje eu sou pessimista. Você se involucrar numa ação tão concreta, numa coisa tão real, necessária, e que teve realmente uma repercussão, porque a opinião pública ficou sabendo, falou mais da Palestina. Ou seja, não é uma questão da flotilha. A flotilha é uma ferramenta para falar Uhum. de uma coisa que os meios de comunicação quase não falam, e a gente conseguiu pautar os meios de Sim. comunicação. Você falou aí do meu desaparecimento. Bom, eu brinco que eu tinha informação privilegiada, eu sabia onde eu estava o tempo todo. Mas a Globo, o G1, né, não falou da flotilha, fala pouco da Palestina, mas falou do meu desaparecimento. Eles adoram essa coisa mórbida, cineasta brasileiro desaparecido. Aí vira notícia, né? Mas, enfim, você viu, eu nem gosto tanto. Eu, na verdade, não costumo mostrar minha cara, não costumo dar o meu nome. Eu sou desses militantes que gostam de estar embaixo do radar. Uhum. Militante há muito tempo. Mas, no caso, a gente precisava romper esse bloqueio informativo aí e foi necessário dar a cara, falar e tal. E, bom, fiz essa opção aí, pretendo voltar ao meu anonimato
quando É acabar isso. toda essa história. Esqueçam de mim, não me sigam nas redes sociais que eu não tenho. Mas a atuação foi fundamental. A gente, você tem muita história para contar, a gente precisa muito te ouvir, ô Miguel, porque, mais uma vez, essa ação da Global Smooth Flotilha, ela rompeu barreiras, acima de tudo. Eu sempre gosto de deixar isso claro. Eu queria que você falasse um pouco, eu conversei com o seu pai, Luiz Rodolfo, o Gaiola, que quando eu citei aqui umas 2 semanas atrás, enfim, daqui a pouco vai até trazer detalhes dessa conversa. Ele trouxe ali algumas questões importantes que eu queria repercutir contigo, mas antes disso, o que aconteceu exatamente no momento em que a sua embarcação foi interceptada pelo exército israelense? Primeiro, a tripulação, quantos eram no seu barco? Quantas pessoas estavam com você no teu barco? Como é que foi a abordagem, o sequestro? Vocês conseguiram furar esse bloqueio num primeiro momento do Estado sionista? Conta para a gente sobre esse momento em que vocês foram interceptados, em que o seu barco foi interceptado e por que que demorou tanto para chegar notícias a respeito dessa interceptação aqui no Brasil, o Miguel? Tá, vamos lá. Bom, a gente treinava, né, essa intervenção, ou seja, baseado nas experiências anteriores da Flotilha da Liberdade, a gente tinha algumas informações e a gente treinava, a gente tinha posições, cada um tinha um lugar para ficar sentado no barco na hora da intervenção, todo mundo com colete salva-vida. Quando eles entram com as mãos para cima, que é para ficar claro que não vai ter reação, né? A gente sabe que em 2010 eles mataram várias pessoas. É, e, bom, quando começaram as intervenções, que eles começaram pelos barcos maiores e tentando derrubar a nossa coordenação, porque tinha uma ordem, ou seja, tinha um barco que era o Alma, que era o que coordenava, e depois tinha toda uma ordem, né, o Sirius, e por aí vai, eles foram pegando os barcos nessa ordem. O meu era um veleiro pequeno, não estava nesse mapa deles aí. Se isso começou às 9, a gente resistiu até às 4 da manhã, brincando um pouco de pique-pega, quer dizer, eles tinham muitos barcos, mas nós tínhamos o dobro. Então, pô, eles vinham, a gente escapava, vem para cá, vai para lá, pega um, passam 4 para cá, e a gente ficou nessa brincadeira, eu digo, não é uma brincadeira, mas por umas 7 horas. Chegou uma hora que, bom, claro, iam caindo os barcos, né? E aí eles podiam ir com mais forças nos que ainda estavam. Eles primeiro vinham, tinha um cargueiro que fazia parte da operação, ele tentava te bloquear. Tinha um barco militar, que era um barco com muitas antenas, todo pintado de preto. A gente tem que estudar esse barco aí, porque alguma coisa, eles tinham umas armas que a gente não conhece, que chegavam a cortar a eletricidade dos barcos, ou seja, não era só um bloqueador de sinal, como a gente esperava, bloqueador de sinal, ou seja, que corta internet, rádio, telefone, né? Telefone a gente já não tinha, porque estava em alto mar. Mas eles tinham alguma coisa mais avançada que isso, provavelmente algum tipo de bomba eletromagnética que chegava a cortar a eletricidade, assim, a lanterna de testa dava uma pirada, ou seja, era uma coisa num nível eletromagnético mais profundo. Eu acho que era uma operação entre esses dois barcos. Esses se aproximavam e quem entrava nos barcos mesmos eram umas lanchinhas menores, tipo Zodiac, mas já com uma cabine de controle e tal, com o que provavelmente eram comandos de tropas de elite. Vocês devem ter visto imagens disso, né? Eu vi um pouco. Eles abordavam o barco, bem armados, com armas longas, com miras lasers, apontando mesmo na gente. A gente parado, com a mão para cima, entravam, aí davam uma olhada em todo mundo, entraram no barco, olhavam se não tinha mais ninguém, né? Davam uma checada geral. De um em um fizeram a gente descer para dentro da cabine, revistaram. Curiosamente, não tiraram as nossas coisas nesse momento, ou seja, eles olhavam tudo que a gente tinha, mas deixavam com a gente, e aí iam metendo no camarote de proa, que era bem pequeno, era para 2 pessoas. Eles foram metendo a gente lá, éramos 7 nesse momento. Quando viram que não ia caber, deixaram a gente ocupar também o camarote ao lado,
Então a gente ficou com 2 camarotes e o banheiro à nossa disposição. É, E aí meteram a gente lá e foram muitas horas. Se era 4 da manhã quando eles entraram, a gente foi chegar no porto alguma coisa depois do meio-dia. Uhum. E Ô, outros ô, ô, barcos chegaram depois. Fala. ô, Miguel, eu queria, me chamou muita atenção esse teu relato, mas eu queria saber muito de você o que é que os soldados israelenses alegavam na hora que faziam a intervenção, na hora que chegavam até você. Eu imagino que o diálogo se dava em inglês, não sei, mas enfim. Sim. Qual era a alegação que eles faziam? Qual o tipo de argumento eles usavam na hora que eles faziam a interceptação, na hora que eles abordavam vocês? Olha, não tinha muito papo, não. Na verdade, o pouco que eles disseram foi pelo alto-falante do barco deles, antes de subir no barco. Eles soltaram uma mensagem que não dava nem para escutar direito, mas era alguma Uhum. coisa do tipo: vocês serão abordados por desobedecer o espaço marítimo de Israel, uma coisa assim. E aí eles conheciam o nosso protocolo, eles mandavam a gente obedecer o protocolo. Por favor, vistam os coletes salva-vidas, a gente já estava vestindo, menos um. Levantem as mãos e tenham seus passaportes. Mas vocês estavam em É, águas internacionais, não estavam? Claro, a gente estava a 40 e poucas, 42 milhas, eu acho, né, do território palestino. Obviamente, águas internacionais, mas Israel considera que a partir das 120, ou seja, até 120 milhas náuticas, é território em conflito e que eles têm direito de controlar. Obviamente são águas internacionais, obviamente a ação deles é ilegal, é uma ação de pirataria clássica, ou seja, você, pela força, toma o controle de outro barco, rouba o barco, rouba as coisas das pessoas e sequestra elas. Com o grau adicional de que eles acusam a gente de entrar ilegalmente nas águas israelenses. Eu até concordo com eles, a gente entrou ilegalmente nas águas israelenses, mas a ilegalidade foi cometida por eles ao sequestrar a gente e levar ilegalmente para as águas israelenses. É isso. Depois disso, eles não falavam muito, não. Era tudo muito. Bom, que nem Uhum. polícia, né? Para quem cresceu no Rio de Janeiro, a gente já sabe, não tem muito papo. Faz isso, faz aquilo, bota a mão aqui, abre a perna. É, Já um pouco depois, já era dia, a gente pediu para fumar um cigarro, eles deixaram Uhum. subir de um em um para o convés, e aí deu para ter uma mini conversa. Sim. É, Eles me fizeram, acho que foram 3 comentários, até porque eu não dei muito papo, não. O primeiro foi: mas vocês acharam mesmo que vocês iam conseguir chegar em Gaza? Eu respondi alguma coisa do tipo: a gente tinha que tentar, as pessoas estão morrendo de fome. A outra foi: mas por que que vocês não entregaram para a gente levar? Falei: porque vocês não iam levar. Tem toneladas de comida apodrecendo nas fronteiras. A nossa ação é uma ação legal de ajuda humanitária para um povo que está passando fome, porque o seu governo não deixa eles comerem. E aí a outra foi um comentário de um dos soldados, porque se foi uma tropa de elite que invadiu, eram tipo 7. 4 foram embora, deviam ser os de elite mesmo, e 3 ficaram, que eram soldadinho mesmo, muito moleque, com tênis All-Star pintado de camuflado, umas armas não. Um deles tinha o que deveria ser uma Uzi e tal, mas os outros parecia carabina de caça. É, e aí eles, enfim, não eram nem preparados, entendeu? Aí um deles fez o comentário, que pilotava o barco. É, eu já estive em Gaza, eu não matei nenhuma criança. Eu podia ter respondido muitas coisas, só fiz assim. O que eu ia dizer, entendeu? O silêncio é a melhor resposta nessa hora. Eu acho que você foi muito bem. Miguel, eu queria que você falasse também um pouco sobre os dias em que você especialmente esteve sob custódia do Estado sionista, sequestrado. Quais foram as condições, o tratamento imposto a vocês e aos demais integrantes da flotilha? Porque há relatos de que houve sessões de tortura, violência, gente que foi enviada para solitárias, enfim. Eu já conversei aqui anteriormente com o Thiago Ávila, num outro momento, uma participação dele na flotilha, na última vez,
Ele falou que ele teve uma solitária, foi agredido, enfim. Como é que foi dessa vez? Os soldados israelenses também agiram com violência, torturaram vocês, houve prisões em solitárias? Fala um pouquinho sobre a sua experiência e sobre a experiência mais geral do grupo. Bom, primeiro a gente tem que falar que eram quase 500 pessoas e que aconteceu um pouco de tudo. Eu não cheguei a apanhar, eu não fui para solitária, eu não cheguei nem a ser algemado. Eu fui bem maltratado no porto, fiquei mais de 1 hora, de 4, com a cara colada no asfalto, é, sem beber água por muitas horas, só fui beber água no banheiro da prisão, já de madrugada. Depois disso, fiquei várias horas sentado, mas ainda no sol. Eles deram chave de braço, assim, bem para machucar. Nesse momento, eles chegaram a quebrar o braço de mais de uma pessoa. É, Enfim, então, no meu caso, muito maltrato, né? Eles não deixavam a gente dormir, a comida era pouca e não exatamente boa, ainda que certamente melhor do que numa prisão no Brasil. Agora, tem vários relatos de outras pessoas, né? Essa questão da tortura, eu não vou entrar aqui num debate a partir de que momento chega a ser tortura, né? Você entrevistou meu pai, você sabe que, bom, tanto meu pai como minha mãe tiveram no DOI-CODE. Não teve nada parecido com o DOI-CODE lá. Eu sei que teve, sim, porrada. Por exemplo, os líbios tomavam muita porrada já entrando no camburão. Teve solitária em vários casos, algema muito apertada, humilhação. Tem uma história do Tiago que ele contou rapidamente, eu ainda não tive oportunidade de saber detalhes, mas que levaram ele, não foi o único, levaram ele para passear no deserto. Isso provavelmente um simulacro de fuzilamento, né? Quer dizer, por que você tira um prisioneiro do centro penitenciário e leva ele para passear no deserto? Você está querendo dizer, ó, você está na minha mão. Ou seja, são questões muito graves, né? Tortura Agora, psicológica, né? Tortura psicológica, né? totalmente, totalmente. Agora, a gente sabe que isso não é nada comparado com o que eles fazem com os palestinos. Então, Uhum. assim, é grave? É grave. Tem que denunciar mesmo, é ilegal, não pode acontecer. Agora, o que acontece naquele centro penitenciário ali, o buraco é mais embaixo. É uma espécie de campo de concentração para palestino, e lá dentro eles fazem o que eles quiserem. A gente via isso na cara deles, que eles estavam com muito, eles tinham raiva de não poder fazer com a gente o que eles fazem com os palestinos. A gente era uma espécie de prisioneiro VIP. A gente estava preso igual, no mesmo centro penitenciário, mas não era igual. Uhum. Ô, Miguel, eu queria que você falasse um pouco também sobre essas negociações para a deportação de vocês, porque alguns dos integrantes da flotilha da Global Sul brasileiros teriam assinado ali um documento, enfim, autorizando a deportação. Depois você pode até me explicar isso, não sei se você chegou a assinar esse documento. Fala um pouco sobre esses trâmites para a deportação, especialmente para o retorno de vocês ao Brasil, especialmente a atuação do Itamaraty, do governo brasileiro, em relação a vocês, 13 brasileiros que estiveram sequestrados pelo Estado sionista. Eu caí? Não. Não, estamos aqui, estamos ao vivo, tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, de repente, para mim, a minha imagem ficou preta, mas eu tô aí. Bom, vamos lá. Vou comentar primeiro Itamaraty, depois a questão de assinar o documento e tudo isso, até porque teve muito mal entendido nessa história aí. Mas vamos lá. A gente viu Lula, acho que fez um tweet, a gente viu o Ministério de Relações, né, falando o que ia fazer, ia acontecer, a gente viu aí muitas declarações de todo apoio à flotilha, mas o que eu vi estando preso foi que eu estava incomunicado, eu não pude falar com advogado em momento nenhum, nem na prisão, nem no julgamento, nem na soltura, eu não vi um advogado em todo o processo, até agora não vi. Outras pessoas sim, mas eu não. As únicas pessoas, eu não pude, obviamente, ligar para ninguém, avisar ninguém, por isso fiquei desaparecido.
As únicas pessoas que eu vi foram duas vezes, uma no dia 3 e uma no dia 6, ou seja, sexta-feira e segunda-feira, que eram representantes da Embaixada Brasileira em Tel Aviv. A gente sabe que o embaixador foi retirado, né? Mas ficaram lá alguns resquícios, uma rebaba da época do Bolsonaro. Uns garotos, eu não sei se chamar de incompetentes ou diretamente mal intencionados, mas muito simpáticos, parecendo que querem te ajudar, mas na verdade era melhor eles não terem feito nada, que foi o que fizeram praticamente, que eles, assim, absolutamente incompetentes. Um deles era o responsável de relações comerciais, ou seja, politicamente o interesse dele era o oposto ao nosso. A gente quer que que o Brasil rompa relações com Israel, que não comercialize com Israel, e o trabalho dele é o contrário. Eles vieram lá, teoricamente muito simpáticos e tal. Né, a essa altura eu estava desaparecido, né? Ou seja, para o Brasil eu estava desaparecido. E estava nas notícias, foi uma questão falada, não é? Não dá para eles dizerem que não sabiam, porque a essa altura estava o meu nome, minha cara, em todos os lugares. Enorme Pois repercussão. eles chegam lá com uma lista onde faltava o meu nome e o do João, que eram os dois desaparecidos. Quer dizer, eu penso, um bom diplomata, uma pessoa que trabalha com isso, ele tinha que ter chegado lá com a lista de todos os nomes, com o nome dos dois desaparecidos destacados, e essa devia ter sido a primeira pergunta. Vocês sabem alguma coisa dessas duas pessoas? Não. Eles perguntaram: oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E tal. Aí eu tinha uma lista de nomes e eu e o João tivemos que olhar a lista e dizer: peraí, meu nome não está aí, não. Aí o João olhou e falou: não, o meu também. Ah, a gente ouviu falar alguma coisa que talvez tivessem alguns que não estavam identificados. Quer dizer, não fizeram o dever de casa nem no nível mais básico. Eu não sei se a ordem veio do Itamaraty, mas não chegou neles. Ou chegou e eles preferiram ignorar. Outros exemplos de despreparo absoluto. A gente perguntou: vocês estão em contato com o ministro de Relações Exteriores? A gente não tem essa importância toda, não. A gente não ganha para isso. Essa pessoa que veio me ver na prisão para me soltar, ela não tem relação com o ministro? Então, o que ela está fazendo ali? Entendeu? Outra, que para mim é um pequeno detalhe, mas é importante. Ele com um monte de caneta na mão. A gente já tinha conseguido chegar com algumas canetas nas celas via cônsules, era a maneira, ou seja, um cônsul que esquece uma caneta em cima da mesa, outro que objetivamente dá, né? Ou seja, historicamente, contato entre embaixada e preso, normalmente existe uma tentativa de ajuda, mesmo que muito pequena, como dar uma caneta. Eu falei para o cara abaixo, assim, para não chamar atenção, para os guardas não verem: você vai esquecer essa caneta em cima da mesa. Uhum. Ah, eu não posso fazer isso. Espera aí que eu vou perguntar para o guarda. Perguntar para o guarda? Meu amigo, quem é você? Sabe? Esse nível de despreparo. As meninas estavam na cela ao lado, esperando para se reunir com eles. Elas conseguiram pegar uma caneta deles. Mas eles não deixaram com a gente. E outra, que essa é mais pessoal, quando aconteceu isso, do meu nome não estar na lista, nesse primeiro encontro do dia 3, eu falei: olha, o que vocês falaram com as nossas famílias? Ah, a gente disse que vocês estão bem. Mas vocês falaram com a minha família? Com quem? Não, falamos com a sua família. Amigo, você está me mentindo, você não tem nem o meu nome aí, como é que você falou com a minha família? Aí eu pensei naquela história que meu pai já contou aqui, do código, né, nem qual, porque era uma maneira do meu pai saber que era eu. Ou seja, porque alguém dizer que eu estou bem, ele não tem como saber se essa pessoa falou comigo. O nem Inclusive, qual era uma maneira. a Maria Nildes, Oi? a nossa espectadora aqui, me desculpa até te interromper, o Miguel, a Maria Nildes, ela lembrou desse detalhe, ela assistiu a entrevista na última semana, 2 semanas atrás, ela diz aqui:
Achei lindo, nem qual. Explica aqui para a gente, por favor, mais uma vez, para quem não acompanhou aquela entrevista do Gaiola, o que representa, o que significa esse código de vocês. Tá, na verdade era um código dele com o meu avô. Quando, na época da ditadura, ele estava primeiro na clandestinidade, né, depois até o exílio, às vezes você tem a oportunidade de mandar uma carta, um recado, alguma coisa, e era uma maneira de assinar, de dizer, olha, sou eu mesmo. Então vinha escrito em algum lugar, eu vi várias vezes essas cartas, esses recados, escrito nem qual, com pontos, N ponto, E ponto e tal, e significa não é mais que um até logo. Né? Ou seja, a gente está nessa situação, a gente só pode se falar dessa maneira indireta, mas a gente vai voltar a se ver. Então, eu me lembrei disso e pensei, porra, é uma maneira de eu dizer sou eu mesmo. Né? Esses imbecis estão dizendo ele está bem, sem nem saber, sem nem ter meu nome. Dessa maneira, meu pai vai saber que pelo menos falaram comigo. Agora, eu falei isso no dia 3. Anotei com a minha letra no caderno dele. Ele tinha assim, mensagens para familiares. E aí mais de uma pessoa mandou uma mensagem específica. As pessoas tinham combinado. Diz para minha família que eu amo todos eles, por exemplo. Tinha um que tinha dito isso. Aí o cara anota a frase exata, que é uma maneira, né, de... E no meu caso anotou nem qual. Ele não deu a mensagem. 3 dias depois, eles voltam e eu perguntei, você deu a minha mensagem? Você disse nem qual? Não, o que é isso? Ele estava com um caderninho na mão e eu tinha visto que ele tinha acabado de virar a página, que na página anterior estava com a minha letra, anotado, nem qual. Eu falei, desvira a página aí. Tá aí, ó, essa mensagem está anotada aí. Era para você ter dado isso na sexta-feira. Isso é um código para meu pai acreditar que eu estou bem, que você realmente falou comigo. Aí ele e foi nessa noite, ou enfim, não sei a hora exatamente, mas foi nesse dia depois dessa reunião que ele transmitiu a mensagem. A gente recebeu, eu te confesso, o Miguel, que eu estava em contato com o Gaiola, ele até, logo que chegou a mensagem, ele mandou nos grupos de aplicativo de troca de mensagens por volta de 10h30 da noite, pelo horário de Brasília, 22h30, mais ou menos chegou essa mensagem sua aqui para a gente. O Miguel, eu sei que você está cansado, você quer descansar, eu só vou trazer aqui 2 últimas rápidas questões. Peraí, eu ainda queria comentar uma questão que ficou para trás aí, que eu quero comentar. A questão do documento, assinar ou não assinar. Bem lembrado. Tá? Primeiro, eu queria comentar algumas coisas, vou tentar ser rápido. Primeiro, o que é esse documento? É uma lei de 49 que protege o direito dos judeus de reivindicar ficar em Israel. Quer dizer, você tinha muitos judeus chegando em Israel, eles tinham que provar que eram judeus, Nem sempre esse processo é rápido, a gente está falando, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, para não deportarem diretamente, eles criaram uma lei que garantia que ninguém podia ser deportado em menos de 72 horas. Você só podia ser deportado se você já via que você não ia conseguir. Você, para não ficar preso 3 dias e depois ser deportado, você assinava um documento abrindo mão do seu direito de só ser deportado em 3 dias. Ou seja, quando você já ia ser deportado, para não ficar preso à toa, você assinava esse documento e eles te deportavam. Ou seja, era abrir mão de um direito, que no caso é um direito que a gente não queria, né? O direito de ficar preso antes de ser deportado. Então, eu queria explicar o que é esse documento. Segundo, a organização passou para a gente os vários documentos que Israel podia querer obrigar a gente a assinar. 2 deles, a ordem era clara, não assinem, assumindo culpa, enfim, documentos em hebreu, falaram, não assinem. E tem um que vocês podem assinar, cada um assina se quiser, que era esse da deportação e que costumava vir em inglês. No meu barco a gente teve uma discussão e resolveu que ia assinar sim. Na flotilha tem várias posturas, teve gente que fez greve de fome, teve gente que... Eu cheguei a conversar com gente que
achava que era melhor ficar preso muito tempo. Eu não acho isso. Meu pai falou aqui, eu acho que a obrigação do preso é sair da prisão, Sim. continuar a luta fora. Eu acho que passar fome com uma reivindicação assim, pela nossa liberdade não tem o menor sentido. Eu acho que a greve de fome ela é você está preso, mas ela tem que ser por reivindicações muito concretas e que você possa conseguir. Um Uhum. médico, comida, tirar alguém da solitária, enfim, greve de fome pedindo liberdade. Eu conversei sobre isso com meu pai, por exemplo, no caso lá dos últimos presos da ditadura, né, a galera que ficou 9, 10 anos presa, só foi solta já no processo de anistia. Pô, eles chegaram a fazer uma greve de fome de 34 dias. 34 dias de greve de fome é barra pesada, né? Tem risco de vida. Mas acho que era por condições de prisão, nunca pela liberdade. Porque preso que faz greve de fome pela liberdade não atinge o que quer. Uhum. Então eu respeito os companheiros, mas não é a minha postura. E ficar preso mais tempo também não é. Existe uma mentalidade em algumas pessoas que quanto mais você sofra, mais valoroso você é. Eu não sou desses. Se me perguntassem se eu queria ficar 30 anos preso e virar presidente do país que nem o Mandela, eu diria que não. Eu acho que a obrigação do preso é sair. Então eu teria assinado o papel, não assinei porque nunca me deram a oportunidade. Em momento nenhum esse papel me foi apresentado. E aí eu Uhum. quero fazer um comentário. Teve rolando aí pela internet, eu nem me lembro o nome da pessoa, eu sei que é uma pessoa da luta palestina, aí no Brasil e tal. Uma pessoa que estava no computadorzinho dela, conectada nas redes sociaisinhas delas, se achando uma grande militante, enquanto eu estava no Centro Penitenciário de Segurança Máxima de Quetziotes, no deserto de Negev, incomunicado, com a minha família sem saber onde eu estava, falando muita coisa sobre mim, dizendo para eles ficarem tranquilos, porque eu tinha assinado como se eu fosse um bundão, sem saber nem o que significava assinar isso, ou que razões eu tinha para assinar ou não assinar, se tinham me oferecido, não tinham me oferecido, e para a minha família ficar tranquila que eu tinha assinado sim, e que eu ia ser solto em 24 horas, mas que o resto da brava delegação brasileira não tinha assinado. Eu quero mandar essa pessoa a merda, e não vou nem dizer o teu nome. Desculpa o desabafo, mas é isso que ela merece. Não, você está certíssimo. Muitas notícias surgiram aqui no Brasil, Miguel. Eu, inclusive, tive que desmentir várias que surgiram, porque eu, obviamente, tinha contato diretamente com Gaiola, informações a respeito da tua situação, e eu mesmo tive que desmentir em grupos algumas notícias que surgiram em relação à sua situação naquele período em que você estava desaparecido. Miguel, duas questões rápidas. Primeiro, como é que você vê a postura do presidente Lula em relação a esse episódio? Porque ele fez ali um comentário na rede social, mas muito vago, sinceramente. Eu achei uma postura até certo ponto irresponsável por parte do chefe de Estado brasileiro, num cenário onde 13 brasileiros estavam sequestrados, foram sequestrados em águas internacionais pelo exército de Israel, um exército que massacrou, aliás, que massacra há mais de 7 décadas o povo palestino, mas que nos Exatamente. últimos 2 anos tentou promover esse genocídio em Gaza. Eu queria que você falasse um pouco sobre a postura do presidente Lula, esse silêncio ou essa postura recuada dele em relação ao que aconteceu com vocês da Global Sul no Flotile. Olha só, eu não cheguei nem a ler o tweet, não vou te mentir. Eu não uso redes sociais, me contaram o que ele fez e tal. É, eu sou um anarquista, eu não esperava grandes ações do governo. Sei que o governo brasileiro, se a gente compara com outros, né, tem até posturas mais fortes. Mas se eles quisessem atuar mesmo, não é botando tweet, né? Não é fazendo entrevista. Tinha que botar alguém lá na ponta, tinha que botar uma pessoa que chegasse a falar comigo. Não aqueles 3 amiguinhos de Michele Bolsonaro, porque assumiram que eram amiguinhos, é, que não são capazes nem de. Bom, que eu já comentei aqui, são os incompetentes completos. Ou seja, se o governo Lula quisesse de verdade atuar, para mim tinha que ter mandado uma pessoa competente para negociar nossa libertação e para falar com a gente,
E se tivesse vontade política, mandava um avião da FAB tirar a gente de lá. Ora, não mandou. Em outros casos, não mandou para. Qual foi a política? Agora, desculpa, a cabeça falhou. Que ia ser presa, eles mandaram para resgatar aqui na América Latina, pô. Desculpa, a Sim, cabeça. sim, sim. Enfim, mas sigamos, sigamos. Enfim, se tivesse vontade política, mandava um avião, mandava uma pessoa para lá. Podia ter mandado, inclusive, antes. Quer dizer, não é uma questão de, não deu tempo. A Ué, ex-primeira-dama do Peru, não é isso? isso, exatamente. Ou seja, se quisesse, tinham feito coisas concretas. Mas a questão é que os políticos, os presidentes, e não é só o Lula, não, mas ele também, falam muito. Eu falei isso em várias entrevistas que eu dei. O mundo olha para o outro lado ou condena, como dizem em espanhol, com a boca pequena. Ou seja, eu condeno isso. Mas é um condenar meio relativo, entendeu? Na hora de tomar ação mesmo, não toma. Quer dizer, a gente foi solto com as delegações dos países que não tinham delegação diplomática, entendeu? Com os tunisianos, que nunca reconheceram a existência do Estado de Israel. Quando se referem a Israel, falam a entidade sionista. A Uhum. gente foi solto com os estadunidenses, que a embaixada não estava nem aí para eles. Quer dizer, o esforço diplomático, que aqui, meu pai, inclusive, fala isso na entrevista, muito bom, deram muita ajuda. Claro, porque para fora, né, na imprensa, no que sai para o público, nós estamos fazendo e acontecendo. Mas na prática, foi igual a quem não fez nada. E aí, para mim, é isso que vale. Miguel, para a gente fechar aqui o nosso papo, antes disso, Nadine Heredia é o nome da ex-primeira-dama do Peru que você citou aí Isso, na tua questão isso. anterior. Para a gente fechar, como é que você avalia, Miguel, você que esteve na Global Summit Flotilha, como é que você avalia esse acordo de cessar-fogo que foi assinado recentemente entre as partes, aliás, assinado essa semana, com figuras ali do cenário internacional, o próprio Donald Trump esteve nessa cerimônia lá no Egito, mas Israel e o Hamas efetivamente não assinaram acordo nenhum. Mas, de toda forma, a gente tem aí esse cessar-fogo, pelo menos temporário, lá em Gaza. Como é que você avalia esse cessar-fogo? Você acredita que ele pode ser algo duradouro ou você tem poucas esperanças em relação a um cenário de paz em Gaza depois de todo esse período de massacre? Bom, eu avalio que é uma piada. É uma proposta do Trump, que bota lá o Tony Blair. Eu considero isso uma piada. Acho que eles. Na verdade, acho que denuncia que eles estavam sentindo a pressão internacional. Não vou dizer que só por nossa causa, mas também por nossa causa. Eu acho que a gente fez parte e ajudou a levantar uma onda de protestos muito grande. A pressão sobre Israel deu uma fechada e eles precisavam fazer alguma coisa. E aí, claro, para eles tem que soltar os reféns, né? Isso eles conseguiram. O que vai acontecer? Eu acho que é uma questão de tempo. Isso aí dá errado e o massacre continuar. Não acredito mesmo, não tenho a menor esperança e a gente vão ter que voltar a ter flotilhas para Gaza. Por outro lado, uma companheira nossa, presa também, ela sempre fala uma coisa que eu dou toda a razão para ela. Para quem está lá e essa noite, essa primeira noite, pôde dormir sem escutar bomba, isso é um alívio imenso. Para quem recebeu alguma ajuda humanitária desses primeiros caminhões que entraram, isso faz uma diferença muito grande. Quer dizer, quando a gente está falando de um massacre tão covarde e massivo, pô, qualquer coisinha, né, é boa. Mas isso, que bom que eles puderam ter um mínimo alívio, mas otimismo nenhum. A gente está falando de uns fascistas mentirosos, genocidas, ali o menos culpado é cúmplice, e não acredito mesmo. Acho que enfim, era para soltar os reféns e para fazer parecer que estão preocupados com alguma coisa. Bom, dizer que o Trump quer ganhar o Nobel da Paz já dá uma ideia
do teatrinho, do ridículo que é tudo isso, né? Mas, enfim, Henry Kissinger ganhou o Nobel da Paz. Então, assim, política internacional é uma palhaçada. É isso. Miguel, muitas mensagens chegando aqui, celebrando a tua presença aqui com a gente no programa. Enfim, eu vou só ler uma delas que chegou aqui, do Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: Miguel, parabéns pela coragem e compromisso. Estamos muito orgulhosos de todos vocês. Nós, do Faixa Livre, nos juntamos à mensagem do Renato Cinco. A gente está muito orgulhoso, de fato, todos vocês, 13 brasileiros que estiveram nessa missão humanitária na Global Submundo Flotilha, muito importante. A gente já deixa aqui meu abraço ao Tiago Ávila, também ao Mansur Peixoto, camaradas conversam com a gente aqui no Faixa Livre também, enfim. Eu quero agradecer demais a tua presença, Miguel. Quero, acima de tudo, que você volte a ter destaque, acima de tudo, pelo seu trabalho enquanto cineasta, e não diante desse processo que a gente teve lá em Gaza. É muito importante que a gente faça a defesa do povo palestino, mas principalmente que a gente se una nessa unidade, se una nessa luta que é feita por dois Estados. É o que a gente defende nesse momento, que o Estado palestino seja reconhecido de uma vez por todas e que a paz se coloque definitivamente lá no Oriente Médio. Ainda que eu também, assim como você, não acredito que isso vá se dar a partir desse acordo assinado pelo Donald Trump, construído pelo presidente dos Estados Unidos. A gente conhece muito bem o que representa essa figura, mas, acima de tudo, a gente vai seguir na luta em defesa do povo palestino e que eles possam ter paz e o direito de viver. É o que a gente, acima de tudo, defende. Mais uma vez, Miguel, muito obrigado pela tua presença, parabéns, muito orgulho de você e de todos que estiveram na Global Submundo Flotilha. Enfim, eu espero que a gente possa voltar a conversar aqui a respeito dos temas que você, enfim, dos filmes que você vai produzir, dos documentários, enfim, é isso que a gente espera. Obrigado, viu, Miguel? Um grande abraço para você, satisfação ter você aqui conosco no programa. Beleza, obrigado você. Dizer para o público, primeiro, todo apoio ao povo palestino, mas todo apoio a todos os povos oprimidos. Não é só a Palestina, não. E, rede social pode ser uma ferramenta, enfim, dar apoio, participar do bloqueio, tem 1000 coisas que as pessoas podem fazer de casa, de maneira individual. Mas a luta a gente ganha se organizando coletivamente. Porque senão, militantezinho de sofá não vai a lugar nenhum. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Miguel. Um grande abraço para você, camarada. Bom descanso aí. Até a próxima. Falou. Conversamos aqui com Miguel Viveiros de Castro, cineasta, ativista,